Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Mostra de Residências aqui do HC da UFMG. Nesse nosso evento, os estudantes da Faculdade de Medicina entrevistam os supervisores da residência do HC, para aprender um pouquinho mais sobre as residências que eles pretendem seguir. Meu nome é Juliana, eu estou no 7º período da Medicina da UFMG e eu sou da coordenação do ensino médico do DA. Eu sempre gostei muito dessa área de infectologia, desde que eu entrei na faculdade, e meu interesse só aumentou, ainda mais agora que ela está tão em alta. Por isso, hoje a gente vai conversar com a professora Júlia Fonseca de Moraes Caporali, representante da residência de infectologia. A Júlia é médica pela UFMG, mestre e doutora pelo programa de pós-graduação em infectologia e medicina tropical da UFMG também. Hoje em dia, ela é professora assistente do Departamento de Clínica Médica e ela pesquisa a área de infecções sexualmente transmissíveis. Oi, Júlia, muito obrigada por ter aceitado o convite do DA, por fazer essa entrevista. E agora eu te abro esse espaço para você falar um pouquinho sobre você, enfim. Então, Gil, eu me formei na Faculdade de Medicina da UFMG, como você, fui do DA, como você, acho que você é do DA, né? Isso. Fiz depois a residência na faculdade, no HC de infectologia, como você disse, e fiz mestrado e doutorado, entrei para professora assistente, agora eu sou professora adjunta, eu sou dedicação exclusiva, significa que eu só trabalho na faculdade de medicina e a minha prática médica ela é só dentro da prática da docência, então eu atendo pacientes junto com os alunos sempre. Isso já um pouco fala da nossa residência, né? A nossa residência ela vai preparar o residente para ser um especialista em infectologia, como outros serviços de residência em infectologia em Belo Horizonte, né? A gente tem o Eduardo Menezes, que é uma residência também em infectologia, e a gente tem, que eu saiba até o momento, são esses 3 serviços. E tem a especialização em infectologia com o Dr. Carlos Starling, né? Que, se eu não me engano, ainda é lá no Vera Cruz. A característica maior que eu acho do nosso programa é que está inserido dentro de um contexto universitário, né? Um contexto de formação de graduandos, né? De residentes e de pós-graduandos. E isso é bem ilustrado pela minha trajetória. Eu sempre quis ser professora e pesquisadora, e quando eu fui escolher, porque eu passei no Eduardo e aqui, no HC, uma coisa que me norteou foi esse meu desejo, né, pela vida acadêmica. Não exclui que uma pessoa que não tenha esse desejo venha fazer residência no HC. Na realidade, a maioria dos residentes que se formam em infectologia aqui não vai ser docente depois, né? Mas, com certeza, é um ambiente diferenciado por essa característica de formação, de cultura universitária, né? De o residente trabalhar sempre, na maioria das vezes, com graduandos, né? Por perto, e até ele mesmo desenvolver aí algumas habilidades de docência durante esse período de formação da residência dele. Mas acho que é isso, se você quiser já passar para as perguntas. Muito legal. Assim, a gente recebeu muitas perguntas bem práticas, no sentido de quantas vagas são? Qual foi a última nota de corte? Assim, para entrar mesmo. Ah, sim. Eu acho que eu vou até ficar aqui com algum residente. Isso é uma sugestão que a gente dá, de incluir a participação de residentes também, talvez R3, né, os finais, os residentes que já estão quase se formando, porque eles podem dar algumas notícias também que eu não sei. Por exemplo, nota de corte eu esqueci de olhar, vou perguntar para ele aqui agora no WhatsApp qual que foi. As vagas, são 3 vagas, a entrada é direta, ou seja, você se forma, você tem o diploma de medicina, você já pode se inscrever para essa vaga de infectologia, e então você vai entrar e vai fazer o primeiro ano de clínica, né,
E o seu primeiro ano de clínica vai ser inteiramente dentro do programa da clínica médica, então os preceptores, a escala, a programação teórica, ela é toda dentro da residência de clínica médica. Então, você faz o primeiro ano de clínica médica, seu R1, e depois você tem o R2 e o R3, que são na infectologia, certo? Portanto, não precisa de pré-requisito, você não precisa de fazer clínica antes de fazer infectologia, você entra direto. São 3 vagas, então nós temos 3 R1s, que estão junto com os R1s e os R2 da clínica médica, e depois os nossos 3 R2 e os 3 R3 ficam rodando nos estágios de infectologia especificamente. A nota de corte eu vou te falar mais para frente quando os meus residentes me responderem aqui no WhatsApp, entendeu? Tá bom. A gente tem essa... Não, só ia dizer assim, a gente tem esse contato constante com os residentes o tempo inteiro no grupo de WhatsApp. Mas pode dizer. Esse contato é muito legal, né? E eu acho que é bem importante para eles também, porque residente às vezes fica um pouco perdido, né? Ainda mais no início. Eu ia te perguntar como que é a carga horária? Qual que é a carga horária obrigatória? Como que é cumprido? Se tem mudança de carga horária do R1 para R2 para R3? Vou te explicar. Olha, o R1, ele é de clínica, ele é mais pesado do ponto de vista de programação mesmo, assim, oficialmente. A gente tem que, oficialmente, a carga horária da residência são 60 horas. Então, quando a gente monta a escala, a gente está entendendo que a gente não está passando das 60 horas, né? E nem que está ficando muito aquém das 60 horas. Deixa eu só que eles estão aqui me pegando. Então, a gente tem, no R1, dependendo da experiência, a maioria tem pouca experiência ou acabou de formar, né? E aí a gente agarra mais quando a gente acabou de formar. E demora mais para evoluir paciente na enfermaria, né? Então, um R3 na enfermaria, ele termina tudo que ele tem que fazer meio-dia, 1h da tarde. Um R1, dependendo da experiência, a minha, por exemplo, no meu R1, eu formei e passei direto. Então, eu não trabalhei antes de entrar. Eu formei na UFMG, eu era muito boa aluna. Mas eu errava, eu saía 11 horas da noite, sabe? No R1. Nos primeiros meses, né? Você não tem experiência, então você demora para fazer uma prescrição, você não sabe muito efeito colateral, você não sabe dosagem, você gasta tempo pesquisando, né? Então, acaba que nos primeiros meses, para as pessoas mais inexperientes, assim, estoura essa carga horária de 60 horas por semana, muito por causa da falta de experiência e você vai gastar mais tempo para fazer uma coisa que um R3 vai fazer em menos tempo, pela metade do tempo, né? Então, a real é que o R1, a gente muitas vezes estoura essa carga horária de 60 horas. Não por causa das atividades oficialmente escaladas para o residente fazer, mas muito porque o residente vai demorar mais para desenvolvê-las. Deu para entender, né? Deu. Da mesma maneira, com o tempo, no R2 e no R3, essa carga horária que é 60 horas, muitas vezes ela fica aquém. O residente consegue fazer até 40 horas, porque ele consegue desembolar tudo rapidamente. Então, ele faz a enfermaria dele e meio-dia ele vai para casa. Ele tem a tarde inteira para estudar, por exemplo, para descansar e tal. A questão de plantões, né? A gente tem 15 plantões em 6 meses, que são no R1. Durante 6 meses, o residente vai rodar em estágios em que é obrigatório fazer plantão, né? Os outros 6 meses ele não vai dar plantão, porque ele vai estar em estágios que não exigem isso. Então, em 6 meses, ele vai dar 15 plantões, né? Isso aí vai dar um pouco mais que 2 plantões por mês, né? E os plantões são de 12 horas. Em alguns estágios, a gente consegue o pós-plantão, que é o residente dar plantão noturno, eventualmente, e no dia seguinte ele não tem que ir evoluir paciente na enfermaria, por exemplo. Mas em alguns estágios isso não é possível.
Então, o residente faz o plantão noturno no HC e fica no dia seguinte para evoluir os pacientes dele da enfermaria de infectologia, por exemplo, né? Da enfermaria de clínica, porque ele está no R1. Isso mas eu conversei com os residentes, eles falaram que é aceitável, assim, sabe? Que eles estão dando conta, que é pesado, mas é uma característica do R1 ser pesado. Muito pela falta de experiência, sabe? E aí a carga psicológica também fica mais pesada, porque a gente não está muito preparado para aquilo, porque a gente não sabe as coisas de cor ainda, porque a gente tem que pesquisar cada pequena coisa. Então, isso tudo deixa aqui uma carga puxada, né? Mas aí no R2 e no R3 são pouquíssimos plantões que eu saiba, assim, quase não tem, tanto que o residente nem mencionou isso para mim quando ele foi descrever como é que é a vida deles, né, para mim. E então é isso. A residência de infecto vai ficando cada vez mais tranquila ao longo dos 3 anos, sabe? Eu acho que só o R1 que é puxado mesmo. O R2 e R3 são bastante tranquilos, assim, é muito trabalho, mas nada extenuante, sabe? E como é que são os aprendizados teóricos desse programa? Tem algum tempo protegido para estudo? O tempo é suficiente? Conversei com os residentes, eles me falaram que eles estão bastante satisfeitos do ponto de vista da carga teórica, mas ela é muito variável, né? No R1, isso tudo fica a cargo da supervisão de clínica médica, né? A gente não entra aí nessa parte. Mas ele me disse que depende do estágio. Então, no R1, o nosso residente ele vai rodar 3 meses na enfermaria de clínica do Hospital das Clínicas, 3 meses no CTI, 1 mês e meio, se não me engano, no pronto atendimento do HC. Ele vai rodar, acho que 1 mês na nefrologia, 1 mês na hematologia e 1 mês na neurologia, que são 3 áreas, 3 especialidades que têm muita interseção com a infectologia depois. Então, é importante ter algum conhecimento nessas áreas antes de entrar na infecto, né? E em cada estágio você tem os GDs, né, os grupos de discussão, ou as reuniões clínicas daquele estágio. Então, varia, mas assim, em todos eles é presente uma carga horária teórica, repito, né, com reuniões clínicas, onde a hematologia junta o serviço todo, discute casos, discute temas. Isso, em geral, é 1 vez por semana. Ou seja, é possível você estudar para 1 vez por semana acompanhar os temas, né? O mesmo na nefro. Depois, quando isso avança para infecto, também depende dos estágios. Na infecto, a gente tem a nossa enfermaria de infectologia no Hospital das Clínicas. A gente tem o Eduardo de Menezes, que é o Hospital de Infectologia da FEMIG, né? Temos estágios nos ambulatórios, temos estágios nos ambulatórios do CTR, né, que é o Orestes Diniz, no ambulatório da HC, de infectologia. Tem no CRI, que é o Centro de Imunização, né, de vacina, ali na Savassi. Tem DST, tem estágio de leishmaniose no René Rachou. Em cada estágio, os preceptores fazem GDs, né? E isso é muito acordado com o residente, que vai falar também da disponibilidade dele de estudar. Então, você pode combinar, dependendo da sua disponibilidade, fazer um GD semanal ou mais do que um GD semanal, né? Isso em todos os estágios ambulatoriais. Na enfermaria também tem discussões de temas, muito de acordo com as patologias que estão sendo vistas, né, na enfermaria, para ficar uma coisa de teoria associada à prática também. No René Rachou, então, não existe uma coisa rígida que perdure durante toda a residência. É uma coisa que a carga horária ela é particular de cada estágio, carga horária teórica, né? E existe o tempo para estudo. Uma coisa que é muito frequente, teoricamente não é correta, assim, não é
está contra as regras os residentes trabalharem por fora, né? Eles têm que estar com dedicação exclusiva para a residência. Mas a maioria, a real é essa, trabalha, está dando plantões em outros lugares, né? Em UPAs, em vários serviços diferentes, no próprio Hospital das Clínicas. Não sei se isso ainda acontece, acho que talvez não, depois da dizer isso não acontece, mas na minha época acontecia, de residentes trabalharem paralelamente em outros locais. E aí é claro que a carga horária para estudo reduz, porque aquele momento que você tem livre era para você estudar e você está trabalhando, né? Eu não vou julgar, não vou dizer nada sobre isso, se eu acho isso bom ou ruim, certo ou incerto, mas o fato é isso, assim. Depende das prioridades das pessoas. Se a pessoa quiser trabalhar, ela precisa de trabalhar, ela acha que ela está aprendendo mais trabalhando, ela tem que ter consciência de que ela está reduzindo o tempo de estudo dela em casa, né? Final de semana e tal. Então, isso a gente julga que o tempo para estudar ele existe e que a maioria acaba apertando porque dá uns plantões por aí. E é isso. Assim. Você falou que os preceptores passam GDs, etc. Uma dúvida que surgiu bastante entre os alunos também, eu acho que é uma preocupação geral, é como é essa relação com os preceptores. Então, os preceptores são pessoas que são diferentes umas das outras, né? Então, e os residentes são diferentes entre si, né? Então, as relações pessoais, elas são diversas, né? Uma coisa que eu acho interessante no nosso programa é que nós temos muitos professores, não são só preceptores, são professores de uma universidade. Então, eles têm essa linha acadêmica que tem uma preocupação também com a formação, digamos, isso não é característica de todos os preceptores, mas de muitos, assim. Uma preocupação de formação também em outras áreas, que não só a biológica, né, assim, ou dentro da especialidade de infectologia. O que eu quero dizer, alguns temas mais amplos podem ser incluídos nas discussões, né, uma avaliação do contexto social, do contexto político pode acontecer também, uma reflexão sobre a formação do residente, sobre a formação do médico, uma reflexão sobre o que é ser um clínico, o que é ser um especialista. É uma característica do nosso programa que a clínica é forte, né? Então, a maioria dos preceptores se sente muito clínico, a gente tem só um ano de clínica, mas muitos preceptores fizeram 2 anos de clínica médica, numa época em que existiam 2 anos de clínica, né? Eles se formaram em infectologia depois. Então, também tem isso, reflexões sobre relação médico-paciente, sabe? Sobre abordagem, o método clínico centrado na pessoa, né? Todas essas coisas que são típicas também de professores da UFMG, né? Da medicina. Tem alguns professores mais antigos, né, e que têm uma cultura, um jeito de ser diferente dos preceptores mais novos, como eu, que me formei, né, há 10 anos. A gente tem ali professores que se formaram há 40 anos, né, então você tem essa diversidade também. Eu e a Helena, né, outra professora de infectologia, que é preceptora que fica na enfermaria, somos jovens, então a gente tem uma relação muito tranquila e próxima com os residentes. Cada uma tem um pouco a sua linha, né? Mas a gente é muito aberta, a gente discute muito com os residentes pontos que eles acham que devem ser modificados. A gente constrói coisas juntos, a gente ouve muito os nossos residentes. Somos poucos preceptores ali dentro do hospital e isso acaba, e poucos residentes comparado a outros serviços, isso leva a um convívio mais íntimo, digamos assim, né, assim, somos só nós, então a gente se conhece bem, a gente conversa muito, a gente tem esse grupo do WhatsApp, e
Então, eu diria que, no geral, a gente tem uma relação muito tranquila com os nossos residentes. E também nos sentimos muito à vontade de tanto elogiar e incentivar, né, algumas características dos nossos residentes, quanto também fazer críticas construtivas quando a gente acha que aquele residente está com algum pensamento, uma conduta, alguma característica que a gente acha que pode melhorar, assim. Acho que é isso, assim, tem muita abertura para diálogo. Pelo que você está me contando, parece que os residentes têm bastante autonomia, né, em relação aos procedimentos. Como é que essa autonomia é desenvolvida ao longo do R1, R2, R3? A residência, ela é uma formação em serviço, né? Então, o residente, ele já é um médico. Ele tem condição de prescrever, né? Só que ele está sob supervisão. Então, ele tem total autonomia, mas ele tem que reportar tudo que ele faz para o preceptor, né? Então, normalmente, o que acontece nos vários cenários de prática, o residente ele vai atender o paciente como sendo o único médico dele. Assim, inicialmente, ele vai tomar todas as condutas, ele vai fazer uma anamnese, um exame físico, ele vai procurar os exames complementares que já existem, ele vai conversar com as outras clínicas para coletar mais informações sobre o paciente e ele vai discutir isso sempre com o preceptor. Então, todas as condutas que o residente vai tomar, elas necessariamente foram discutidas com o preceptor, a não ser que esteja numa situação de urgência e o preceptor não estiver por perto. E mesmo assim, esse residente ele vai ter que discutir com um preceptor substituto, digamos assim, um plantonista, alguma coisa assim. Ele espera-se, né, que ele não tome nenhuma conduta sem discutir isso, nenhuma conduta importante, sem discutir isso com algum preceptor. Porque realmente, senão ele não estaria fazendo residência, né? Ele já teria aí o título de infectologista anteriormente. Ele precisa de discutir isso. E então, o que a gente fala? Uma relação de confiança que ele tem que estabelecer com o preceptor dele, né? O preceptor está ali porque ele está capacitado, o preceptor está ali para poder orientá-lo, e o preceptor tem muito mais experiência do que ele, então a gente entende que o preceptor tem a palavra final para as condutas. Mas tudo é conversado. Quando o residente não... Isso raramente acontece. De um residente não concordar com uma conduta que o preceptor diz para ser tomada, sabe? E aí tem essa coisa, porque o carimbo, né, quem vai tomar a conduta vai ser o residente, mas é sempre sob a supervisão do preceptor. Raramente aconteceu de um residente não concordar de maneira alguma com o preceptor. E a gente, nesse caso, a gente sempre tenta resolver a coisa no diálogo, e muitas vezes mais, né, eu e Helena entramos nessa discussão, não, vamos discutir aqui, né, para que a coisa seja sempre consensual, mas isso é um caso muito raro. Eu não sei exatamente o que você quer dizer quando vocês perguntam de autonomia nos procedimentos, assim. Não sei se era isso que se eu respondi a sua pergunta. Não, era isso mesmo. Ou se é alguma outra coisa. Era isso mesmo. Não, isso é certo. A gente nunca vai deixar de discutir nenhum paciente. Sempre, todos os pacientes, todas as condutas vão ser discutidas, sabe? Então. E como é que foi o seu processo de escolha por essa especialidade? Por que infectologia? Bom, no meu caso, eu decidi isso no último ano de medicina, durante o meu internato, porque eu fiz o internato de clínica com o professor Lambertus, que era, né, ele aposentou recentemente, um dos preceptores, né, ele era o preceptor da enfermaria de infectologia. Então, eu tinha só pacientes da infectologia, né, a maioria com HIV.
AIDS mesmo. E aí duas coisas me atraíram muito nessa especialidade. A primeira é que, três, na verdade. Os casos, eles são muito interessantes, porque muitas vezes eles são misteriosos inicialmente. Você fica ali num raciocínio clínico intenso, né? Tentando fechar um diagnóstico que não é claro no início. Isso acontece em outras clínicas, mas mais frequentemente na infectologia, né? O diagnóstico inicialmente ele é difícil de ser feito e você tem que aí criar estratégias para conseguir fechar esse diagnóstico, né? Estratégias de propedêutica. Isso é uma coisa muito legal, muito investigativo. A segunda coisa é que muitas vezes você consegue curar o paciente, né? O que em muitas outras clínicas não acontece. Você tem normalmente doenças degenerativas que só pioram. Na infectologia é muito impressionante como você consegue pegar um paciente que está extremamente debilitado, com um risco de morte elevado, assim, um paciente que está desnutrido, com múltiplas complicações da doença infecciosa dele, né? E você começa a tratar e devagarzinho esse paciente ressurge, assim, e no ano seguinte você vê essa pessoa e você não acredita que é a mesma pessoa, sabe? Que engordou 20 quilos e tá ótimo, sabe? E conversa e estava talvez um quadro neurológico completamente com muitos déficits e no ano seguinte essa pessoa é uma pessoa normal, feliz, que está trabalhando, que tem filhos, assim, eu tenho isso muito marcado, um paciente no meu R2, jovem, que chegou lá e a gente não acreditava que ele ia sobreviver, ele estava com HIV e com várias doenças oportunistas, né, muito, muito desnutrido, foi para o CTI, voltou para o CTI várias vezes, muito grave, e de repente no ano seguinte eu vejo ele no meu ambulatório, uma pessoa que e ele tinha acabado de descobrir que a mulher estava grávida, sabe? Então dá muita satisfação você poder curar um paciente, né? E isso é possível na infectologia, sabe? E acho que a terceira coisa foi essa possibilidade de seguir vida acadêmica, porque a maioria dos preceptores são pesquisadores, orientadores, né, de pós-graduação, que é o caso do Lambertus. Eu queria fazer mestrado e, e ele se mostrou muito aberto para me acolher como mestranda e inclusive eu comecei meu mestrado no meu R3, né? Eu fiz o último ano de residência ao mesmo tempo que eu fiz o meu primeiro ano de mestrado. Então essa possibilidade de seguir com uma certa facilidade a carreira acadêmica também me atraiu, sabe? Muito legal. E você enfrentou alguma dificuldade como residente? Você gostaria de compartilhar? Olha, eu diria que o meu R1 foi bastante difícil para mim, psicologicamente, porque eu me senti muito despreparada, sabe? Então, era muito puxado para mim atender aqueles pacientes muito graves, que é a característica do Hospital das Clínicas. Então, o que eu estava dizendo? Da dificuldade. Eu acho que foi isso, assim, acho que foi essa a minha dificuldade. No R1 eu fiquei muito exausta, porque porque eu realmente corria atrás de tudo que o paciente precisava, e isso gastava muito meu tempo. Eu ia embora realmente 11 horas da noite, para no dia seguinte voltar e ter que evoluir dobrado no final de semana. Eu trabalhava 15 dias sem nenhum dia de folga, muitas vezes, porque isso às vezes acontece, porque você tem que evoluir no final de semana, sabe? Mas isso não é uma coisa que é frequente, assim, nem todos os residentes passaram por isso. Os meus colegas do meu ano, às vezes faziam mais do que eu, porque eles trabalhavam fora e eu não, já no R1 eles trabalhavam fora, eu não trabalhava.
e eles pareciam ficar menos cansados do que eu. Então, isso é muito de cada um, sabe? Tem gente que se adapta bem a plantão noturno, eu não dava muito conta, eu ficava com muito sono. Então, a dificuldade minha foi essa, assim, principalmente por ter dificuldade de lidar com o meu despreparo, sabe? Eu ficava muito triste de não saber algumas coisas. Isso era pesado psicológico para mim. Mas isso é uma coisa que todos os graduandos de medicina têm que lidar, né? E desenvolver aí uma tolerância consigo mesmo, e entender que a experiência vai fazer diferença e é normal que no início as coisas sejam mais difíceis e a gente não pode se cobrar tanto, né? Com o tempo a gente vai adquirindo aí o conhecimento e as coisas vão ficando mais fáceis. É fundamental mesmo essa mensagem. Acho que todo mundo que está ouvindo agora vai sentir isso. Se identificar, né? Você comentou que o HC tem essa possibilidade de carreira acadêmica grande, mas tem alguma outra vantagem ou desvantagem para a residência do Hospital das Clínicas em relação à infecto? Sim, claro. Para outras características são as seguintes: o HC é um hospital terciário, né? Então a gente tem muitos pacientes complexos. O R1, por exemplo, de clínica, você vai ver pacientes com doenças raras, com casos difíceis, né? Você vai poder discutir os casos com especialistas, grandes especialistas de várias áreas nas interconsultas, né? Neurologia, cardiologia, reumatologia, nefro, ou seja, hemato, onco, tudo isso você tem ali dentro do hospital grandes especialistas de todas as áreas. Então, o seu paciente de clínica, ele sempre vai ter alguma comorbidade, alguma coisa que pode ser discutida com esses especialistas. Ele vai ser um paciente mais complexo. Então, eu acho que um diferencial do R1, né, que é a clínica, do HC é esse. Você vai ter contato com casos mais complexos, mais difíceis, podendo discutir com grandes referências das várias especialidades. Você tem uma possibilidade de exames complexos ali dentro também, acompanhar esses exames, né? Você pode acompanhar uma endoscopia, acompanhar uma colonoscopia do seu paciente, acompanhar um procedimento da hemodinâmica. Isso tudo é muito enriquecedor, né? Você acompanha a neurologia, isso em todos os serviços, na verdade, você faz a punção lombar dos pacientes neurológicos que forem seu. Então, é muito rico o R1 de clínica, muito rico mesmo. Os outros serviços, eles têm o R1 em locais muito bons também. No Eduardo Menezes, eles não fazem o R1 de clínica todo lá dentro. Muitas vezes é no João, em outros hospitais, no Odilon, que também são hospitais excelentes, mas que, em média, o contato com pacientes complexos vai ser bem menor. Eles vão ter, talvez, mais contato com casos mais frequentes, né? Os casos que são muito frequentes em UPA e etc. Isso eles vão ter mais nas outras residências. No HC, não. Vai ter essa possibilidade de discussão em nível elevado com as especialidades, que também acontece nos outros. Mas, repito, é uma questão de doenças complexas e raras, né? Que são muito mais a realidade do HC do que de outros serviços. Do ponto de vista de infectologia, a gente também acaba por ter uma visão bem geral das várias possibilidades da infectologia, as várias patologias. A gente tem ambulatório, além do HIV, que é uma coisa muito comum na infectologia, nos serviços, né? A gente vê as hepatites virais e muitos casos de doenças tropicais também, né? As doenças fúngicas, leishmaniose também. Então, a sensação, a gente roda também na DST, tem o transplante também.
Então, a sensação é que a gente tem os nossos residentes, eles entram em contato com uma diversidade grande aí de patologias dentro da infectologia, nesses ambulatórios e no Hospital das Clínicas também. Muito legal, Júlia. E como é que foi para você entrar no mercado de trabalho depois que você terminou a residência? Então, eu tenho uma história que restringe um pouco a minha resposta pessoal para essa pergunta, porque eu já entrei rapidamente como professora de educação exclusiva, né? Eu terminei, no meu primeiro ano pós-residência, eu estava fazendo meu mestrado, então eu reduzi um pouco minha carga de trabalho para dar conta de terminar o mestrado, mas eu trabalhava com contrato, né, no ambulatório da prefeitura, se eu não me engano, como infectologista, atendendo pacientes com HIV, hepatites. Eu trabalhava no CTI do Eduardo de Menezes, no CTI do HC, e era professora substituta também, que é um outro tipo de contrato na faculdade, né? E aí depois eu entrei no doutorado, continuei, se eu não me engano, só de professora substituta, fui saindo das outras especialidades, dos outros empregos, porque o meu foco era ser professora. Então eu entrei de professora efetiva em 2017. E fiquei trabalhando no ambulatório da prefeitura, o CTR, Oreste Diniz ali, né? Que também foi muito importante. Todos os residentes que formam no HC, eles costumam ter um lugar para eles aqui no CTR, Oreste Diniz. Um contrato de 12 ou de 20 horas de ambulatório de infectologia da prefeitura, né? Eu também fiz o concurso, né? Tem vários concursos, eu fiz o concurso da prefeitura, fui chamada, mas eu já estava entrando de professora, eu não podia entrar na prefeitura. Então, eu tive que abrir mão desse concurso que eu passei. Mas, no início, é muito assim, plantão de CTI, algumas horas no ambulatório do CTR, você pode dar plantão no Eduardo Menezes também, e cada um vai aí achando o seu lugarzinho. Muitos voltam para as cidades do interior, né, eles são originários dessas cidades do interior e eles voltam. Tem a CCIHs também, que o que eu tenho percebido é quase que uma falta de infectologistas, assim, sabe? O CTR, que é o Oreste Diniz, da prefeitura, muitas vezes fica em dificuldade de achar novos infectologistas, porque tem uma rotatividade muito grande. As pessoas ficam pouco tempo e já saem, né? Contrato da prefeitura. Tem os editais de concurso público na FEMIG. Então, é isso, assim. Tem muitos colegas que para entrar nos convênios, por exemplo, entrar na Unimed, precisa de ter um tempo de formado, né? Então, a gente vê que as residentes que terminaram há mais tempo entraram, né? Depois desse tempo necessário de formado. Era isso que eu ia perguntar mesmo, porque estava me parecendo que a atuação era sempre vinculada ao SUS, mas também tem como não ser. Tem como não ser, assim. Antes os outros convênios, muitos já faziam também ali na Cicobi, né, que tem uma clínica da HCCOP, né, na verdade. Alguns ex-residentes atenderam lá, vários convênios diferentes, e tem essas outras que foram fazer Unimed, que também tem as suas limitações, né? A gente sabe que não é tranquilo, nada é tranquilo para nenhum médico, na verdade, né? Assim, trata-se de trabalhar muito, de se submeter a exigências, né? De trabalhar longe.
Isso é a realidade. Muitos vão trabalhar em Betim, em Contagem, sabe? Uhum. Mas eu não tenho visto dificuldade em achar emprego, não. Talvez você não ache o emprego ideal, porque você acha que seria ideal, né? Mas ninguém fica sem trabalho, não, sabe? Tá. E, Júlia, só pra E gente. claro, pode Eu falar. ia, eu ia falar só pra gente encerrar. O Aham. que você diria para alguém que está pensando em seguir essa especialidade? Infectologia, né? Bom, eu acho que o mais importante é a pessoa escolher a infectologia porque é apaixonada com a infectologia, sabe? Não, outras áreas têm outros atrativos, né? Pelo que eu percebo. Às vezes as pessoas escolhem uma área em que ela vai ter menos plantão. Eu quero uma área que eu não tenha muito plantão, eu quero uma área que eu não tenha que ficar em hospital, eu quero uma área que tenha um retorno financeiro melhor, né? A escolha pela infectologia não pode passar por isso. A escolha pela infectologia tem que passar pela paixão pela infectologia, sabe? Porque não é uma área, por exemplo, que vai te dar um retorno financeiro comparável com outras, né? Então, talvez, apesar de que todo mundo, todos os médicos, se querem ganhar dinheiro, eles têm que trabalhar demais, né? Se submeter a condições de trabalho difíceis, às vezes, né? Mas você não tem procedimento para fazer, né? Que é uma coisa que muitas pessoas procuram, a especialidade que tem procedimento, porque o retorno é relativamente maior e você não tem um envolvimento muitas vezes tão grande com os pacientes. Estou falando mais da área de propedêutica, né? Uhum. Uma realidade é essa, que muito do trabalho vai ser feito dentro do SUS, e isso é uma realidade de várias especialidades médicas, não é só da infectologia. Mas na infectologia, a gente, agora com o Covid, está tudo muito modificado, né? A Infecto tem isso, a Infecto, ela está sendo muito requisitada agora, né? Mas não significa que os consultórios dos infectologistas estão cheios. Significa que os infectologistas estão com a caixa de mensagens de WhatsApp lotada. E a gente trabalha muito de graça também, sabe? Dando muita consultoria de graça nesse momento, assim. Então, acho que é isso. Você tem que fazer o que você gosta. Se você vem para Infecto, é porque você quer, no final do seu dia, estar satisfeito com a diferença que você fez para o seu paciente, você está aberto a atender um tipo de paciente estigmatizado, e você tem que ter esse tipo de sensibilidade e vontade de contribuir para o bem-estar desse paciente e da família dele. Então, é importante essa parte de sensibilidade para as questões sociais, para as questões psicossociais dos pacientes, saber que você vai lidar com um paciente que é marginalizado, né, por vários motivos, um paciente que sofre preconceito por vários motivos, e a infectologia em si muitas vezes sofre preconceito, né, porque são doenças infecciosas e culturalmente existe esse estigma, né. Então, acho que é isso. Escolha infecto porque você está apaixonado por infecto, sabe? Se não, é melhor pensar numa outra opção. Eu concordo muito com você. Eu acho que Uhum, essa conversa nossa foi muito esclarecedora para muita gente. Queria te agradecer de uhum, coração por ter feito essa por nada. entrevista. Muito, muito obrigada. Eu acho que a galera que está pensando em seguir Infecto vai ficar muito feliz e vai resolver muitas dúvidas por sua causa. Então, te Uhum, agradeço de verdade. por nada. É, Se tiver outras perguntas, eu fico à disposição por e-mail, né, para responder as perguntas que ficaram aí ainda suspensas, não respondidas. Então tá bom, Júlia. Obrigadão mesmo. Tchau, tchau. Por nada.